Oi, 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 salve, salve galera. Então, começamos hoje o nosso Boa Noite com a Deva. Bueno, primeiro eu tive um problema técnico que foi, eu tentei fazer uma live, tentei fazer um ao vivo pelo YouTube, porém o YouTube disse que só daqui a 24 horas eu posso fazer uma live, então vai deixar de ser uma live para ser um evento no futuro, enfim, sei lá. De qualquer forma, então, já avisei nas redes, então, no Instagram e no Facebook, que eu estou gravando esse vídeo aqui para a gente fazer essa resenha e vamos ver. A minha ideia realmente que no futuro eu consiga chegar sempre. Como eu fico na escola até umas 10h30, então eu leciono tarde e noite. A minha ideia é chegar em casa e lá pelas 11h15, forçando a barra 11h30, começar a fazer uma resenha com vocês sobre os principais fatos do dia. E até poder discutir o que pode cair no tanto vestibular quanto concurso e assim por diante. Mas, bueno, isso é o que eu quero fazer mais à frente. Gostaria de ter começado hoje, não rolou. Então, vou seguir aqui o roteirinho que eu preparei comigo, começando com a Geodica. Como logo logo está vindo o concurso da Polícia Rodoviária Federal, e eles já começam com toda a questão de noção de Estado e tudo mais, logo a gente entra em geografia política, geopolítica e assim vamos. O primeiro nome que eu quero te trazer é do Hatzel. O Hatzel, então, que vem com toda a sua toda a sua ideia de espaço vital, ou seja, que um país como um organismo vivo que ele tem que buscar, então, está crescendo, se alimentando organicamente e dessa forma ele vai conseguir sustentar bem a sua população. Então, por exemplo, o Hatzel ele vem com uma ideia das leis de expansão territorial do Estado, em que ele vai lá e nos diz que a extensão dos Estados com o desenvolvimento de sua cultura, o crescimento espacial dos Estados acompanha outras manifestações de seu desenvolvimento, a ideologia, a produção, a atividade comercial, potência de suas capacidades de influência e o esforço de proselitismo. Os estados crescem assimilando unidades políticas de menor tamanho. Também ele nos traz que a fronteira é um órgão situado na periferia do estado. Por sua localização materializada, o crescimento, a força e a mudança territorial do Estado. Em sua expansão territorial, então, o Estado se esforça para absorver as regiões mais importantes. O litoral, as margens fluviais, as planícies em geral, os territórios mais ricos. E o primeiro impulso para a expansão do território do Estado provém do exterior, de uma civilização interior à sua. E a tendência geral à assimilação é a elaboração, é a absorção de nações mais débeis. Então, vamos começar a trocar uma ideia sobre isso aqui. Muita gente associa o Hatzel e o seu pensamento, claro, dentro de um determinismo, algo bem mecanizado, que seria na geografia. Tanto é que dentro da geografia ele é visto por alguns com péssimos olhos. Eu gosto de tentar aproveitar tudo que dá entre todos. E uma das acusações, claro, que ele foi utilizado, serviu para o nazismo. Mas, bueno, quando eu penso que o Hatzel serviu para o nazismo, eu penso em outros nomes de peso que também foram acusados nesse sentido. E aí então eu venho com o próprio Nietzsche, apesar de que eu com meus 20 e poucos anos era apaixonado por ler Nietzsche e com o tempo começou a me engasgar, ficar cada vez mais atravessado na garganta a questão de misoginia e tudo mais do Nietzsche e enfim, hoje eu tenho minhas sérias restrições ao Nietzsche. Considero ainda um cara muito importante, reflito, me sinto provocado, mas hoje não me desce mais como antes. Antes eu sempre tinha um livrinho diferente do Nietzsche na mochila para o tempo de folga dar uma lida, coisa que eu não faço mais hoje. E o outro, acabei de ler uma obra que fala sobre, um livro que fala sobre a obra e vida do Jung,
O Jung também, que foi discípulo do Freud, o Jung é outro também que foi associado ao nazismo. Enfim, mas ele traz toda uma ideia de que não, inclusive foi contra, considerou o nazismo e outros ismos como patologia e assim por diante. Então, só para te dizer que o Ratzel não sofre essa acusação sozinho. E depois do Ratzel, nós vamos vir com o Rudolf Kellen, que é o cara que cunhou o termo geopolítica a partir da sua discordância da independência norueguesa em 1905. Então, a ideia é que a geopolítica como objetivo não somente de análise, mas que ele seja realmente uma ciência de Estado. Bueno, então, passando essa parte de geodica mais formal e tudo mais, pensando já para concursos mais elaborados, como é o caso da CESP, em que o candidato ele tem que ter uma noção um pouquinho mais, vamos pensar nas atualidades de hoje. Então, minha ideia é trabalhar contigo em escalas Rio Grande do Sul, Brasil, mundo, e daí, de uma forma, realmente trabalhar mais manchete. Eu não vou aprofundar. A ideia do aprofundamento, ou pelo menos conversar com um pouquinho mais de detalhe, vai ser lá nos domingos no Mateando com a Deva. Então, pensando em termos de Estado, a grande bomba que veio foi o governador Eduardo Leite, renunciando então o seu mandato, e em função disto aí, ele acabou dizendo que ele não vai sair do PSDB, então toda aquela ideia dele ir para o PSD para concorrer à presidência lá não vai mais. E o que aconteceu? Tem gente dizendo que ele ainda está tentando fazer uma troca com o Dória, está tentando negociar alguma coisa com o Dória. Fato que o próprio Fernando Henrique já tuitou lá dizendo que as prévias do PSDB devem ser respeitadas. Então, o grande fato do Rio Grande do Sul que eu te trago, político, é exatamente esse aí. Quando a gente vai para um fato mais nacional, duas grandes bombas estouraram hoje. Uma delas foi a troca do presidente da Petrobras. Então, lembrando que a Petrobras, ela desde a época lá do Temer, ela segue com PPI, que é a paridade de preço internacional, fazendo com que, depois da própria União, os maiores acionistas dessa Petrobras são fundos de investimento estrangeiros. Dessa forma, mantendo PPI, a União, mas esses fundos de investimento estrangeiro, eles continuam com a sua lucratividade. Entretanto, a União quer abrir mão de parte dessa lucratividade, ou seja, vai ficar só realmente para a galera do exterior. E o restante é o Estado brasileiro, seja os Estados federados, em função do ICMS, seja a União, querendo bancar parte do combustível. É o Estado que vai matar no peito para fundos privados do exterior conseguirem manter a sua lucratividade. Então, Petrobras muda de presidente e saiu então um almirante, salvo engano meu, e assumiu um economista. E a outra bomba, que ela na verdade já estava demorando para acontecer, foi em função das corrupções que estão sendo investigadas agora no Ministério da Educação. Então, caiu o ministro da Educação, foi lá e entregou a sua carta, sua exoneração, dizendo que não tem mais clima para poder continuar. E quando a gente pensa no mundo como um todo, a gente ainda segue nas questões do conflito entre Rússia e Ucrânia. O presidente estadunidense segue provocando muito e diz ter lamentado não conseguir ir para a Ucrânia, e a gente sabe que isso aí seria uma provocação mais do que já tem, provocação sem tamanho. Aliás, como eu comentei já no último vídeo, uma das teclas que eu batia muito é que sim, a Rússia usa a justificativa da tentativa de entrada da Ucrânia
na OTAN e caiu na prova da SUSEP ali então. E estamos aí. E outro, então, para finalizar as nossas grandes manchetes de hoje, eu te trago o tapa do Will Smith no Chris. E aí, para aquela galera que ainda estava na dúvida porque everybody rate Chris, teve essa confirmação na noite passada. Bueno, eu cheguei a me manifestar nas minhas redes, tudo. Para mim foi um ato tão abjeto tentar fazer piada sobre a doença de uma pessoa. E aqui é aquilo que eu falo, galera que xinga o politicamente correto, cara, assim, não tem nada mais que politicamente incorreto que falar sobre a doença de uma pessoa. E o Will Smith, para mim, foi extremamente elegante naquele tapa. Para mim, enfim, é aquilo, a gente não... em momento algum, eu busco evitar falar sobre agressões e coisas assim, mas nesse caso do Will Smith, eu não faria diferente, eu não posso julgar o cara realmente. E, de novo, vou bater nessa tecla. A resposta dele, muito mais do que a força, foi o simbolismo do ato. Então, nisso aí, por esse simbolismo, foi algo muito superior à baixeza, ao fato asqueroso do que o Chris fez. Bueno, meu queridão, minha queridona, vou fechar aqui. Espero que eu consiga ainda fazer algumas lives com vocês. Aos poucos vou aprendendo a mexer nesses paranauê aqui. E te digo, até amanhã. Ou ao vivo, tomara, se Deus quiser, ou mais um vídeo. Então, que o brother lá em cima guarde muito bem o teu sono, da tua família, e que tu tenha amanhã um dia espetacular. Até amanhã.